Boa noite, sejam bem-vindos ao debate parlamentar com deputados da Assembleia Legislativa da Madeira. Nesta edição contamos com as presenças de Nuno Maciel, do PSD, Vítor Freitas, do PS, Paulo Alves, do JPP e Roberto Almada, do Bloco de Esquerda. Neste programa vamos olhar para a posse do Governo, que aconteceu hoje no Parlamento Regional, também para uma questão que nesta altura está na ordem do dia, que preocupa muita gente na região, que tem a ver com os incêndios, sobretudo as consequências dos incêndios que aconteceram aqui na Madeira no final da semana passada. Começando pela questão do programa de Governo, que há de ser discutido já também daqui a um mês. Na região autónoma da Madeira. Paulo Alves, vamos ouvir também a opinião do JPP relativamente àquilo que aconteceu hoje e, portanto, este governo que acaba por tomar posse, um governo que já foi aqui falado mais curto, que de resto era uma crítica que o próprio JPP fazia em relação ao anterior governo de Miguel Albuquerque. Pergunto-lhe também se essa situação vem, de certa forma, ao encontro daquilo que eram as vossas críticas, não é? Portanto... Antes de mais nada, cumprimento aqui os colegas de painel. Boa noite Gil, boa noite às pessoas que nos veem lá em casa, às pessoas da diáspora, e uma saudação especial e em voto de solidariedade para com as pessoas que padeceram com os incêndios nestes últimos dias aqui na região autónoma da Madeira. Respondendo à questão, e já que aqui o Sr. Deputado Nuno Maciel já estava a beliscar, realmente o JPP sempre criticou o número de secretarias e o governo ser assim tão grande, digamos, tão extenso, em que aumentou em muito a despesa. Sabemos que a despesa do Governo Regional aumentou devido ao aumento de secretarias e pelo facto de ter feito uma coligação que obrigou a que ninguém ficasse de fora, e nós sabemos, e isso é público, o número de nomeações que o Governo Regional fez, portanto que o Presidente do Governo fez, em que ele próprio na Assembleia Legislativa Regional disse que iria continuar a nomear consoante lhe apetecesse e até o número que lhe apetecesse. Milhões e milhões de euros foram pagos em nomeações, é bom não esquecer. Aqui a questão que se coloca é a redução que agora acontece a nível das direções regionais, porque praticamente mantém-se. Mantém-se as direções regionais, as pessoas, os assessores, o que serão feitos, irão continuar. Se irão continuar, iremos continuar a ter praticamente a mesma despesa. Portanto, aqui é preciso ver bem o que é que vai acontecer. Não basta dizer que se reduz o número de secretarias, se mantém a mesma despesa. Menos 2 secretários regionais, não é? Menos 2, mas depois não sabemos como é que serão as direções regionais dessas mesmas secretarias. Portanto, se irão continuar, portanto, iremos só tirar aqui 2 secretários. A despesa relativa a 2 secretários. Mostrar dos gabinetes, não é? Portanto, uma estrutura de gabinete que eventualmente estaria associado a um secretário. Mas o peso, por aí, não é? Por aí, Gil, mas eu penso que o peso no orçamento não deverá ser assim muito. Não deverá ser assim na redução. Dizia que o problema era as nomeações. Nomeações, claro, se retiram dos 2 secretários e mantém toda a gente... Então não era problema. Então não era problema, claro afinal. Então não era problema. Ó, senhor deputado, o que é que não era problema? Então estamos a falar do número de pessoas que eram nomeadas para o número de secretarias, direções, assessorias. Se retira 2 secretarias, mas mantém as direções regionais, e o que é que vai fazer às pessoas que lá estavam? Vão mandar embora o pessoal do CDS? O problema... Onde é que vão meter esses secretários regionais? Exatamente. Isto é uma questão que nós vamos ver, como diz o povo, pouco irá ver, quem não irá ver, por isso vamos ver, aguardemos por isso. Mas relativamente ao discurso, e partindo daquilo que já aqui foi dito, este é um discurso de 2015 e 2019. E diria mesmo que o Sr. Presidente do Governo alterou a data e imprimiu e sai aquele conjunto de boas intenções, de promessas e que continuam ainda por adiar. Mas pelos vistos é um discurso que o eleitorado subscreve, porque tem dado as maiorias... Aí está, Gil. Tem vindo a reduzir, porque sim, lembremos que há uma das coisas que as pessoas têm de perceber, que em 2019 o PSD não consegue a maioria absoluta. Exatamente. Perde a maioria absoluta. E em 2023 volta a perder a maioria absoluta e volta a perder, e já em coligação, atenção que já estamos a falar de uma coligação, e volta a perder a maioria absoluta, o que significa que o eleitorado não está assim tão agradado, outros estão do lado do PSD, como eles às vezes procuram passar essa ideia. Portanto, há aqui uma redução do eleitorado relativamente à sua votação no PSD, e mesmo em coligação. Mas dizer que o Sr. Presidente do Governo faltou de falar da realidade da Madeira. Quando eu digo da realidade, porque é que o Sr. Presidente do Governo não deixa, por exemplo, que quando chegou ao Governo em 2015 afirmava que iria reduzir as listas de espera, que iria combater as listas de espera. Entre 2015
E 2021 aumentou 80%. Os atos médicos, 80%. Passámos para 118 mil atos médicos. Portanto, há um aumento dos atos médicos, inclusive do número de cirurgias em lista de espera. Portanto, isto aqui é a realidade que o Sr. Presidente não falou. Não fala na questão do risco de pobreza e da exclusão social. Nós fomos, durante tantos anos, e somos a região do país com maior risco de pobreza. Investiu-se a desenvolvimento económico, fala-se de mil e uma coisa, mas afinal os dados contradizem e dizem que nós continuamos a ser das regiões do país com maior risco de pobreza. Isto é uma situação problemática. Não vale a pena chegar ao Sr. Presidente do Governo e fazer um discurso muito erudito, muito bonito, mas que não aborda as questões reais da população. Quando se fala na questão da exclusão social e na questão da pobreza, é necessário o Sr. Presidente do Governo vir falar da realidade daquilo que sentem as pessoas. O problema da habitação. O problema da habitação, por exemplo, é outro problema que o Sr. Presidente do Governo vem falar que agora vai fazer com base no PRR. O PRR é algo que surgiu uma espécie de uma lefada de ar fresco, no fundo, para investimentos do Governo, mas que o Governo não pode chamar assim. Mas não foi só do Governo Regional. Não, exatamente, e lá está. Todos os governos fazem isso, é por isso que eu estou a dizer, Gil, é que o Governo Regional, o Dr. Miguel Albuquerque, não pode chamar assim, como se fosse algo que é uma forma de governação que o PSD está. Podia não ter investido, investir em quê? Podia ter investido mais na habitação. Podia ter investido é mais no botão, mais uma marinha no lugar de baixo. Os empresários acham que podia ter ido mais para as empresas, portanto, quer dizer, há aqui opções estratégicas que são tomadas em função do envelope financeiro que temos, como é evidente. Claro. É isso que é autonomia política, é isso que é autonomia financeira. E quem governa decide. E quem governa decide. É uma opção naquilo que é o melhor para os Mas é preciso reconhecer que... Ou isso não tem legitimidade? Tem legitimidade porque foi eleito e vai governar. Não. E já governou. As opções políticas, mas as consequências das opções políticas também é a responsabilidade de quem governa. E o que é que acontece muitas vezes é, como não se gosta de que não correu bem as opções políticas, quem é a responsabilidade? É para Lisboa, Lisboa é isto, Lisboa é aquilo. Quantas e quantas vezes nós ouvimos isso na Assembleia Legislativa Regional? Nos debates, em que acontecia era, corre bem, tudo muito bonito, corre mal, não só na habitação, Nós estamos agora a falar das opções políticas. Vamos continuar a falar das opções políticas. Mas em questão, para concluir, ainda vamos fazer mais uma ronda sobre essa matéria. Mas só para concluir, a problemática da habitação, portanto, é uma coisa que não foi abordada. A mobilidade e transportes, os elevados preços, também não foram abordados. Ou seja, nós tivemos um discurso repetitivo, um discurso sobre o passado, não realista e que, em nível de futuro, não foi nada muito abordado. A única coisa que o Sr. Presidente do Governo vai falar, a nível de futuro, é que será criada uma carreira para as ajudantes domiciliárias. Esta afirmação foi dada às ajudantes domiciliárias nas vésperas de eleições em 2019, quando as pessoas foram, quando as senhoras, que a maioria são senhoras, praticamente são todas senhoras, foram chamadas à quinta vigia para um convívio e foi-lhes dito que iriam ser valorizadas as carreiras das senhoras ajudantes domiciliárias e que até o valor pago por quilómetro iria ser aumentado. E veio o Sr. Presidente do Governo em 2023 dizer que vai valorizar a carreira das ajudantes domiciliárias. Vítor Freitas e também o Nuno Maciel nos próximos tempos. Paulo Alves, sim. De facto, é um discurso de quem perdeu 9 deputados e não tem mais nada para dizer. Continuem com este acordo à nascença já teve na obscuridade. Já não foi lá muito claro, porque reparem, há um ato eleitoral, não é? Há umas eleições, a coligação perde a maioria. Qual? Mas eu não ponho o Filipe Sousa em quinto ou ponho o Filipe Sousa em primeiro? 20 minutos. Qual é o acordo? 20 minutos. Não, aquilo em que o Presidente do Governo se metia, caso não tivesse maioria. Deixa-me acabar, falar. Depois fala. 20 minutos depois já havia um acordo. Já o PAN já tinha um acordo tudo feito. Em 20 minutos fazer um acordo, isso deve ser uma coisa à velocidade da luz. A negociação foi feita com Lisboa, não foi feita aqui. Que também é outra questão importante. É importante dizer que é feita com os responsáveis do partido do PAN, líder nacional. Depois, também isto é tudo à velocidade. Sr. Deputado, deixe-me falar. Vossa Excelência... Também quer alterar os estatutos do PAN.
Vamos deixar o Paulo Alves continuar a falar, porque senão ninguém depois é feita com a liderança do PAN, que depois já foi muito criticado por ex-líderes, mas isso, pronto, não vou entrar por aí, portanto, e o acordo, até a forma como foi feito. Depois, agora, é redigido um documento que toda a gente desconhece. O que o PAN faz são 10 pontos que propõe para que, no fundo, que esse acordo avançasse. Nós, neste momento, não sabemos qual foi a decisão do Governo Regional. Acatou os 10 pontos? Houve alteração desses mesmos propostos? Mas aí vamos perceber pela posição de voto do PAN. Quando houver documentos fundamentais, como é o programa de governo, que vai ser discutido daqui a um mês, sensivelmente, ou antes disso, já vamos saber se o PAN vai votar a favor ou não. Mas temos que esperar. E a indicação que existe é que vai votar a favor, não é? Portanto, é assim, mas daqueles pontos que foram propostos, houve ou não alguma alteração, algum ajuste? Foram acatados, aceitos todos aqueles pontos? Nós não sabemos. O acordo, em que moldes é que foi feito? Este acordo de incidência parlamentar, como é que foi feito? Não se mostra. A pergunta é, porquê que não se mostra? Se são a favor da transparência, se acham que tudo deve ser tratado às claras, qual é o problema em mostrar o documento? Lá está, vamos ter que ir percebendo o sentido de voto do PAN, Não, o Governo pode... que aquilo que está anunciado em relação, por exemplo, a documentos fundamentais, como programas de governo, orçamentos, pelo menos aí o PAN eventualmente não votará contra. Eu, ao contrário. Os debates Eu avançar disse para outra que o IRS era bem-vindo. Paulo Alves, eu gostava de introduzir aqui uma outra questão que tem a ver com a questão dos incêndios, que na semana passada, nos concelhos, nomeadamente da Calheta e também do Porto Muniz, preocupou e provocou grandes danos. Câmara de Lobos. E Câmara de Lobos também. A grande questão é saber, de facto, que lições é que tiramos disto, não é? O que é que podemos aprender com isto, para além daquilo que é necessário fazer-se agora, que é ajudar aquelas populações. É verdade, começar agora, porque o mal já aconteceu. Exatamente. E é chegar às populações e ajudar aquela gente. O JPP fez até, já estivemos no local, in loco, portanto agora estivemos a contactar com a população e realmente aquilo foi catastrófico. Foram pessoas, temos produtores de gado, agricultores que perderam as suas culturas, portanto... Cabeças de gado, animais, portanto também que morreram, portanto é algo bastante triste. Eu lembro que em 2012 nós tivemos incêndios também em Santa Cruz, não chegou a ser tão ao nível de perda de animais, não chegou a ser tão catastrófico. Mas relativamente aos incêndios, é bom que se tire algumas conclusões, algumas ilações. A Proteção Civil, estamos a regir uma Proteção Civil com decreto-lei de 98. Que achamos nós que está um bocadinho desfasado já da realidade atual. É necessário, a nível legislativo, também alterar. Houve alterações recentes ao nível da Proteção Civil, em que não houve espaço, não se abria espaço para, por exemplo, para fazer parte, ligada diretamente à Proteção Civil, os comandos dos bombeiros, o comando, alguém ligado aos bombeiros. E dou um exemplo só. Segundo o que acontecia agora com os incêndios, havia aqueles briefings, portanto, havia aquelas conferências de imprensa em que estavam presentes elementos da Proteção Civil. Não se via ninguém ligado aos comandos ou a um comando dos bombeiros. É algo que achamos que tem que haver uma maior... Mas vimos nos terrenos comandantes dos bombeiros falar. Lá está. Estavam no terreno. Mas acha que isso teve influência na articulação e no trabalho que era necessário fazer-se no terreno? É uma questão que se coloca, e quem esteve no terreno e quem esteve nos comandos coloca essa questão, que é se o relacionamento e as decisões que partiam da parte central, portanto da Proteção Civil, se podiam ser canalizadas de outra forma, porque é assim, estamos decisões de pessoas que estão longe do qual onde está a acontecer. E quem estava ali estava à espera de uma decisão de que viesse de cima. Chegaram a ser montados, inclusivamente, unidades de comando? Por exemplo, houve aqui... Não, ao deputado, é assim, sim. Porque, por exemplo, houve situações... Os comandos demoraram um bocadinho a chegar, ou seja, para comandar grupos no combate em determinados incêndios. Por exemplo, no Porto Muniz, que fui o último a chegar, houve situações de espera muito grandes, que não havia necessidade, se as coisas fossem melhor articuladas e melhor coordenadas. Isso leva-nos para uma outra questão que algumas pessoas colocam,
que é até que ponto é que, eventualmente, a questão dos bombeiros, em vez de haver vários comandos, que existem várias estruturas de bombeiros espalhados pela ilha, então deviam elas estar, digamos, subordinadas a um comando. A Proteção Civil tem um comando. A Proteção Civil é centrada, portanto, no centro, portanto, Claro. Depois tem os bombeiros. A articulação é que às vezes não é A melhor. a melhor. A verdade. Mas isso é verdade pela lei ou por, eventualmente, circunstâncias? pela lei que estamos a reger por uma lei de 98, e depois porque não há uma abertura, e nós tivemos a alteração do diploma na Assembleia, não houve uma abertura para que houvesse uma proximidade, um trabalho próximo e uma proximidade dos próprios comandos integrarem a direção e os grupos. Portanto, na sua perspectiva, há aqui uma questão que é preciso rever, que é esta questão da lei. Depois, é fundamental que Para se concluir. pense, só para terminar, é fundamental que se pense nos investimentos que se fazem ao nível da reflorestação e enfim, porque nós já várias vezes abordamos o assunto em que o Governo Nacional faz investimento nas faixas corta-fogo, milhões que se gastou. A verdade é, se nós formos a ver em termos práticos, eu não sei, os benefícios foram sem... Se nós pensarmos a relação entre aquilo que se investiu, se os benefícios foram tão vantajosos... As faixas corta-fogo, de certa forma, não foram postas à prova nestes incêndios, porque elas foram feitas mais nesta zona, naqueles lados. Mas a Eventualmente aí questão pode-se colocar a falta delas, não é? Se calhar. Mas a questão é, e depois, ver se há esse investimento, e se o tipo de planta, o tipo porque nós temos muitos infestantes. Tipo de planta e a questão do gado, que é uma questão que muito se fala. E é isso que eu ia dizer. Deve regressar ou não. E era o outro elemento que eu ia, para terminar, que é voltar o gado à serra de forma controlada. Porque hoje em dia, e os próprios pastores defendem isso, eles sabem, o próprio Presidente do Governo admitiu isso esta semana, ainda ontem. Assumi, mas depois do mal acontecer, porque quando nós propusemos na Assembleia Legislativa Regional, o que fez o PSD e o CDS? Chumbaram. Nós fizemos essa proposta. O deputado Rafael já há vários anos, e o PS também já o fez. E o PSD e o CDS chumbaram. Ou seja, negaram essa possibilidade e agora vêm dizer que estão a favor.